Fala, meu povo! Boa noite, boa noite, boa noite! Sejam bem-vindos aí à primeira live de 2025. Vou colocar uma água aqui pra mim. Fala, meu povo! Vocês estão bom? Autoescola Liderança, acabou de entrar aqui, boa noite, sejam muito bem-vindos. Daniel, seja bem-vindo, meu amigo Daniel Moura, muito bom ter você por aqui. Daniel Dantas também, boa noite. CFC Barrão, Autoescola Gabriela, boa noite. Fala, Márcio, meu amigo, tudo bem? Como é que vocês estão? O Rafa Neto, eu acho que é isso, né? Seja muito bem-vindo. Rafael Souza também, boa noite, seja bem-vindo. Muito bom receber vocês aqui. Pessoal, a nossa aula de hoje é uma aula muito especial, porque é a primeira aula de 2025. É muito bom, né, poder falar 2025, né, para quem acreditava que em 2000 nós ia morrer todo mundo, né? Vocês lembram disso? Quando falava que em 2000, não sei se vocês lembram, talvez tenha alguém que é mais novo aí, né? Mas o pessoal falava que em 2000 ia morrer todo mundo. Inclusive teve gente que se matou acreditando que ia ser o fim do mundo e tudo mais. E aí depois veio 2012, não sei se vocês lembram disso, falava que o fim do mundo ia ser em 2012. Até saiu um filme chamado 2012, que era bem pesado mesmo assim sobre o fim do mundo. E é muito bom poder comemorar 2025, né? Sejam bem-vindos aí, feliz ano novo para vocês, muita saúde, muita paz, que Deus abençoe vocês, a equipe de vocês, a família. E o esforço de cada um de vocês, né? O esforço de cada um de vocês. Costumo dizer que não tem nada de extraordinário no ano novo, mas há muito de extraordinário em cada um de nós, principalmente na nossa mentalidade, nas nossas atitudes, nos nossos comportamentos, e que suas atitudes, seus comportamentos em 2025 possam ser atitudes que estejam muito alinhados com o estilo de vida que você quer realmente viver, tá bom? Seja muito bem-vindo aí. Deixa eu dar um alô aqui para Autoescola Líder lá da Bahia, o Sr. Pedro. Fala, Sr. Pedro, tudo bem? Rafael Souza do CFC Lusitana, o Fábio da Autoescola Visão. Muito bom ter todos vocês aqui. Sejam muito bem-vindos aí. A Edna também, boa noite. Exatamente, né? O Rafael, que esse ano a gente possa vender muito, exatamente, vender muito, com boa margem, sem muito descontos, ter de fato lucratividade. Né, o pessoal da Autoescola Teixeira Soares aqui também, a Márcia e o Reginaldo, né, desejando prosperidade para todos. Maravilhoso. Galera, bom, vamos lá. Hoje, o nosso tema, eu separei um tema proposital para a nossa primeira live do ano. Até deixa eu dar um alô aqui também para o Emerson, que acabou de entrar aqui. Muito bom. A Autoescola Araucária também acabou de entrar. O pessoal da Autoescola Máxima, dá um alô lá para o Luiz Elias, para a Janaína, para a Simone, para a Rose, para todo mundo da Autoescola Máxima. Eu escolhi propositalmente esse tema de hoje. Por quê? Primeiro porque está começando o ano, então é uma forma de você iniciar o ano de uma maneira diferente. Mas também eu escolhi esse tema porque os clientes que a gente atende, né, sempre traz ali o desafio, a dificuldade às vezes de engajar o time de vendas, de engajar o time de atendimento, engajar instrutores. Então, como é que você pode engajar a sua equipe aí na sua autoescola? Quais estratégias você deve adotar? Por que normalmente as pessoas não se engajam? E o que você pode fazer para ter um time mais engajado em 2025 e, consequentemente, é claro, ter melhores resultados? Ó, deixa eu dar um alô também aqui para o pessoal da Autoescola Atrativa, David da Kairos, meu amigo, que bom ter você por aqui, fazia tempo que eu não te via por aqui. Obrigado, meu amigo, por estar aqui nos prestigiando na nossa primeira live do ano. Bom, pessoal, vamos começar então. Quando você me viu olhando para cá, para quem está chegando pela primeira vez, é que aqui do lado eu tenho toda uma apresentação, inclusive vou transformar isso tudo em PDF e vou mandar lá no grupo VIP, tá? Caso você ainda não faça parte do grupo VIP e tenha interesse em participar, é só você clicar no link da bio e ir lá para o grupo VIP, porque lá, além de eu te disponibilizar essa live aqui em vídeo, eu disponibilizo todo o conteúdo em PDF.
de modo que você pode imprimi-lo aí e usar em outras oportunidades aí que você entender que faça sentido para você. Beleza? Então o nosso tema de hoje é como engajar sua equipe e transformar a sua autoescola em 2025. E eu quero começar com uma frase que eu gosto muito, né? Sempre quando eu começo as lives eu começo com uma frase, e hoje eu trouxe uma frase só, que diz que motivação é uma porta que se abre de dentro para fora. Por que eu trouxe essa frase? Primeiro, você como gestor, como dono de autoescola, como líder, precisa entender que motivação é algo bem desafiador, porque normalmente quando a gente fala de motivação, a gente pensa em algo externo, que eu vou fazer algo que de maneira, né, esse movimento externo vai motivar a pessoa. Só que motivação é uma porta que se abre de dentro para fora, ou seja, é muito mais interna, é muito mais automotivação do que motivação. E às vezes, com essa visão distorcida da verdade sobre a motivação, que é automotivação, muitos líderes só pensam em questões externas para poder motivar e engajar a equipe, e às vezes não funciona, porque o que motiva um não motiva o outro. Então, tem muita gente que acha, por exemplo, que uma foto na parede de reconhecimento do funcionário é o suficiente. Para umas pessoas sim, para outras não. Tem gente que acha que se der um bônus em dinheiro é o suficiente. Sim, para umas pessoas sim, para outras não. Então é muito importante eu entender o que faria essa pessoa abrir essa porta que só abre de dentro para fora. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso, tá? Deixa eu dar um alô aqui rapidamente para o Fernando. Fala, Fernando, tudo bem? Dá um alô também para o Alessandro. Boa noite, meu amigo. Para a Juliana, para o Johnny. Quem mais? Rob Aston, é isso? Rob, alguma coisa acabou de entrar. O Felipe também. Bom, vamos lá. E aí, gente, qual que é o objetivo do nosso bate-papo de hoje? Primeiro, ajudar você a começar aí o ano alinhando aí, né? Alinhando aí com seu time aí na sua autoescola para poder alcançar grandes resultados. Mas também é ensinar de alguma maneira para você ou reforçar como é que você pode engajar os atendentes, os vendedores, os instrutores aí na sua autoescola e alavancar os resultados aí em 2025. Quem me conhece sabe que eu não sou um cara que fico muito rodeios e nem fico também poupando, evitando entregar conteúdos e tudo mais. Muito pelo contrário. Eu faço questão de entregar conteúdo. Então eu faço questão de hoje entregar um conteúdo que seja de fato prático e aplicável aí na sua autoescola, tá bom? E com certeza se ele é prático e aplicável vai transformar os resultados aí. E aí, gente, eu trouxe aqui algumas pesquisas que são bem importantes nós falarmos hoje. O Instituto Gallup, ele fez uma pesquisa e essa pesquisa revelou que na América Latina, menos de 30% dos profissionais estão engajados. É um número assustador. Por quê? Imagina que vamos pegar essa pesquisa e vamos aplicar ela só no mundo de autoescola. É como se eu dissesse que menos de 30% dos colaboradores que atuam em uma autoescola estão engajados. 70% não estão engajados. E isso automaticamente, gente, impacta expressivamente no lucro e na produtividade das empresas. Tanto que no Brasil, essa pesquisa foi feita em 2018, no Brasil, o Brasil perde cerca de 154 bilhões de dólares por falta de engajamento das equipes. A gente tem um hábito de acreditar que roubo, assalto, sei lá como você quer chamar, acontece quando você apropria indevidamente de algo que não é seu, quando você assalta uma pessoa na rua e tudo mais. Mas quando a gente não trabalha com engajamento, com propósito, com compromisso, a gente rouba também. Por quê? Porque se a empresa paga para você trabalhar das 8 às 18 e de certa forma você cozinha o galo, que a gente fala, e não trabalha com engajamento, não se compromete de fato, e você recebe 100% do salário no final do mês,
é como se você tivesse roubado, porque roubo tem a ver com roubo de tempo, tem a ver com roubo de produtividade. E agora vamos pensar o seguinte, imagina você, o que aconteceria, por exemplo, no Brasil, se nós injetássemos 154 bilhões de dólares por ano na educação, na saúde, na segurança, no trânsito. Então, inconscientemente, com esse comportamento de não engajamento, eu vou falar, né, porque está falando geral, a pesquisa é feita no modo geral, nós tiramos dos cofres públicos mais de 154 bilhões. Assustador. E aí, gente, outra pesquisa feita pela consultoria Bryan Company, essa pesquisa revelou o seguinte, que os colaboradores engajados, eles são até 50% mais produtivos do que os colaboradores satisfeitos. E é muito importante a gente falar disso, daqui a pouco eu vou falar disso com mais profundidade, porque talvez você que está me ouvindo aqui, como dono de autoescola, fala, Matias, mas a minha equipe é uma equipe que está satisfeita em trabalhar comigo. Ou você, se é um colaborador, talvez um instrutor, um atendente ou um vendedor que está nos assistindo agora, fala, pô, Matias, mas eu estou satisfeito em trabalhar na autoescola que eu trabalho. Existe uma grande diferença entre ser engajado e estar satisfeito. Uma diferença muito grande, e daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. E aí, eu gostaria que você imaginasse o seguinte. Imagina você um grande guarda-chuva, bem grande mesmo. Consegue imaginar o guarda-chuva? Bem grande. Agora eu gostaria que você imaginasse que debaixo desse grande guarda-chuva existe dezenas de pequenos guarda-chuvas que estão embaixo dele. Agora imagina você que esse grande guarda-chuva é a sua autoescola, com as metas, com as suas expectativas, com seus objetivos, com missão, visão, valores. Automaticamente, quando você abre a sua autoescola, ela tem a missão, visão, valores, ainda que isso seja empírico, que você não sentou para desenhar, mas automaticamente toda empresa tem missão, visão e valores, ainda que você não sentou para desenhar isso, né, e colocar num papel, tem. Porque para existir, mesmo que seja de maneira empírica, tem. Só que, quando você contrata uma pessoa, que são esses guarda-chuvas menores, cada um desses guarda-chuva tem missão, visão e valores e propósitos. Normalmente a grande dificuldade começa nas empresas, por quê? Porque tem um guarda-chuva grande, maior, que tem a meta, objetivo, enfim, missão, visão e valores ali da empresa. E quando ela começa a trazer pessoas, ela acaba esquecendo de alinhar as expectativas, missão, visão, valores dessas pessoas com as expectativas, missão, visão e valores desse guarda-chuva maior. É muito importante você conseguir conceber isso aí na sua mente. Por quê? Porque se você tem 5 funcionários dentro da sua empresa, você tem 5 missões diferentes, 5 visões diferentes e centenas de valores diferentes. Por quê? Porque uma pessoa tem mais do que um valor. E aí é muito comum existir uma divergência de valores se eu não alinhar. Por exemplo, vamos imaginar que você, como dono de autoescola, o seu sonho, o seu objetivo para 2025 é abrir uma nova unidade para a sua autoescola. Ou então, que seja trocar os seus veículos. Senta com a sua equipe e conversa com eles para ver se tem algum deles sonhando em abrir uma outra unidade da autoescola. Provavelmente não. Senta com a sua equipe e conversa com eles quem está preocupado em trocar de carro para a autoescola em 2025. Provavelmente não. Provavelmente o cara está pensando, a mulher talvez está pensando em ser mãe em 2025, o outro está pensando em divorciar, o outro está pensando em mudar de estado, o outro está pensando em comprar casa própria, o outro está pensando em trocar o carro, o outro está pensando em comprar o primeiro carro. Metas, objetivos distintos, diferentes daqueles que você busca como dono da autoescola. E você consegue parar, sentar com a sua equipe e ajudar a sua equipe a entender que, de certa forma, o desejo delas, o sonho delas está ligado intimamente ao desejo, o sonho da sua empresa enquanto ele estiver dentro da sua empresa? Sabe por quê? Vamos imaginar que alguém que trabalha na sua autoescola tem um desejo, sonho de comprar a casa própria em 2025. Legal.
Qual que é a primeira coisa se você perguntar para a pessoa? O que está faltando para você comprar a sua casa? O que precisa acontecer? Muito provavelmente a pessoa vai responder algo para você do tipo: dinheiro. A próxima pergunta é: de onde você tira dinheiro para poder pagar suas contas? De onde você vai tirar dinheiro para poder comprar a sua casa? Muito provavelmente ela vai responder para você: do meu trabalho. Perfeito. Terceira pergunta: você trabalha onde? Na autoescola. Perfeito. Você consegue perceber que esse sonho seu está intimamente ligado missão, visão e valores da autoescola? Por quê? Porque se a autoescola cresce e te remunera melhor, automaticamente você vai conseguir conquistar esse sonho mais rápido, já que daqui que você tira o dinheiro. Mas a maioria das pessoas não param para fazer essa leitura, e não é por maldade, é porque é uma cultura no Brasil que existe uma... Lembra daquela brincadeira de cabo de guerra? Que é coloca do lado uma pessoa, outra do lado, pega uma corda e fica puxando para ver quem tem mais força e ganha. No Brasil a gente tem uma cultura de que é o patrão contra o empregado, o empregado contra o patrão. E essa cultura muitas vezes faz com que o dono da empresa, né, da autoescola, não senta com os funcionários para compartilhar as dificuldades, as dores, para compartilhar as conquistas, os resultados, porque eu tenho medo de compartilhar, ou então acho que não preciso compartilhar porque ele só é um funcionário. Ele não tem que saber quanto eu faturo, ele não tem que saber quanto eu vendo, ele não tem que saber quanto está me sobrando no caixa, ele não tem que saber nada disso. Então, automaticamente, essa cultura faz com que fique muito distante a equipe da empresa. As metas da empresa, as metas da equipe. E aí, gente, são um guarda-chuva grande indo para o norte, com 10 guarda-chuvinhas embaixo indo para o sul. Qual que é a possibilidade de você alcançar resultados extraordinários aí? Muito difícil. Então nós vamos falar hoje como é que eu faço para poder alinhar esse guarda-chuva, que as pessoas entendam esse propósito desse guarda-chuva maior e que elas entendem que existe uma linha muito fina e talvez até transparente que liga os desejos, os sonhos dela à minha empresa e às metas da empresa, pelo menos enquanto ela estiver trabalhando com você. Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso hoje, ok? E aí, gente, talvez você fale, tá, Matheus, mas o que significa engajamento? Porque para algumas pessoas significa uma coisa, para outras pessoas significa outra. Tem gente que entende o significado, tem gente que não. Então eu gostaria que vocês colocassem aqui para mim, se vocês puderem, por gentileza, em uma palavra, o que é engajamento para você. Quem poderia colocar? Fique à vontade se você se sentir confortável, se não sentir também não tem problema. Mas quem sentir confortável, coloca aqui em uma palavra o que seria engajamento para você. Vou esperar vocês colocar primeiro, para depois eu começar a falar aqui. Alguém vai colocar? O Johnny, é isso? Colocou visibilidade. O Rafa Neto, acho que é isso, ele colocou compromisso. A Edna colocou união. O pessoal da Autoescola Máxima colocou alinhamento com o mesmo, alinhados com o mesmo propósito. O pessoal da Autoescola Chemin, deixa eu dar um alô para eles aqui também, lá para a Vilma, pro Ricardo. Feliz ano novo aí para vocês, tá? Eu sei que vocês estão passando por um momento delicado devido à perda, né, familiar de vocês, mas que Deus abençoe e conforte o coração de vocês aí, tá? E obrigado por se esforçarem em estar aqui comigo mesmo nessa situação, tá bom? Clareza para eles. O Fábio colocou mesmo, todos no mesmo rumo. O pessoal do CFC Barão colocou comprometer. A Máxima colocou novamente comprometimento. O pessoal da Autoescola da Gabriela colocou dedicação. Legal, ótimo, show de bola. Gente, olha só. Estar engajado significa participar ativamente e proativamente de algo. Participar ativamente e proativamente. Então, o primeiro sinal para você mensurar o nível de engajamento de alguém é o quanto essa pessoa participa ativamente das coisas da autoescola, das atividades, e o quanto essa pessoa participa pré-ativamente das coisas da sua autoescola. Essa pessoa tem iniciativa e começa, participa, quer participar de tudo vai acontecer na autoescola, essa pessoa quer participar. É uma forma de você mensurar. Agora, uma outra coisa muito interessante,
diz que funcionários engajados, eles criam um forte vínculo afetivo com a empresa. Um forte vínculo emocional. Eu vou compartilhar algo com vocês. Eu trabalhei por 10 anos na Vivo e sou apaixonado pela Vivo, apaixonado. Eu adquiri meu telefone da Vivo, quem tem meu telefone pessoal, com o final 2447 é o meu telefone pessoal. Eu adquiri esse número em 98. Eu tenho o mesmo número da Vivo esses anos todos. Todos. Nunca troquei de operadora. Teve uma ocasião que a minha empresa trocou de plano de telefonia, adquiriu um plano de telefonia da TIM, até porque para a empresa era mais interessante financeiramente na ocasião. Trocou o número de todo mundo. Inclusive na época a TIM falou, olha, os diretores, gestores, eu dou um iPhone. Eu falei, não quero. Não vou. Mas Matias, troca o número, você vai pegar o iPhone. A operadora, eu falei, não quero não. Eu nunca troquei de operadora e provavelmente eu vou morrer usando o telefone da Vivo. Por quê? Por causa do forte vínculo emocional que eu tenho com a Vivo. E assim até hoje, tá, gente? Quando eu vejo um outdoor da Vivo, quando eu vejo um comercial da Vivo, eu fico tão feliz, parece que é a minha empresa. Uma paixão enorme. Vínculo emocional. Então, a sua equipe, ela tem esse forte vínculo afetivo com a empresa? Gente, o mais importante é que nessa pesquisa ela diz que esse forte vínculo afetivo emocional com a empresa, ela vem seguida de entusiasmo, comprometimento, resiliência e que leva a resultados expressivos. Então, muitas das palavras que vocês colocaram aqui estão inclusas, de certa forma, em comprometimento, resiliência e entusiasmo. Você percebe na sua equipe essa resiliência? Por exemplo, em um dia bem desgastante, que sei lá, você deu um feedback negativo para a pessoa, ou um cliente me maltratou, ou um dia não foi muito legal, a sua equipe consegue se recuperar emocionalmente, o entusiasmo voltar rapidamente? Resiliência. Se algum dia acontecer uma situação que eu espero que não aconteça, mas se você tiver que atrasar o seu salário por alguma razão da sua equipe e você sentar com a equipe e conversar, você percebe essa certa flexibilidade, essa certa resiliência? Esses são indicativos de que a equipe tem um forte vínculo emocional com a sua empresa. Se alguém falar mal da sua autoescola, a sua equipe defende. A sua equipe é aqueles caras que não chega atrasado, se tiver que trabalhar sábado até mais tarde eles trabalham, se tiver que ir lá para o pátio acompanhar os alunos no dia da aula prática, eles irão, sem reclamar. Esse é um indicativo de que a sua equipe tem um forte vínculo emocional com a sua empresa. Não estou dizendo com isso então, gente, que você tem que pegar a sua equipe, enfiar eles para trabalhar sábado até 4 horas da tarde, que eles têm que trabalhar domingo, meia-noite, não estou dizendo isso. Mas eu estou dizendo para você que quando acontecem essas situações atípicas, é a oportunidade que a gente tem de mensurar o nível de envolvimento e de comprometimento que as pessoas têm com a sua equipe. Por exemplo, no seu relacionamento, você percebe que a sua esposa te ama, não é quando está tudo bem. Você percebe que a sua esposa te ama de verdade, ou o seu esposo te ama de verdade, e que está comprometido, engajado contigo, é quando você fica doente, a pessoa não desiste de você, é quando você passa por um problema financeiro complicado, a pessoa não desiste de você. Aí você consegue perceber, quando você está extremamente nervoso, que expressou e demonstrou tudo que você tem de ruim, e ainda assim a pessoa continua acreditando em você, te apoiando. É quando você já abriu 2 negócios e faliu, mas a pessoa continua acreditando no seu potencial. Aí você vê o nível de engajamento e comprometimento. Por isso que da mesma forma acontece aí na sua autoescola. Então é uma forma de você avaliar o nível de comprometimento da sua equipe. Só que agora, olha só o que diz aqui, gente. Colaboradores engajados entendem seu papel dentro do processo organizacional, valorizam o seu trabalho e se dedicam para contribuir todos os dias. A sua equipe, eles entendem o papel deles aí dentro da sua empresa? Eles entendem hierarquia, respeitam hierarquia e se dedicam para contribuir todos os dias, ou só de vez em quando? Hoje eu amanheci com a veia boa, então eu vou entregar resultado. Não, hoje eu amanheci com a pá virada, como a gente diz aqui no interior de Goiás, então hoje eu não vou entregar resultado. A sua equipe se esforça em entregar resultado todos os dias, mesmo quando o sol não nasceu?
É isso que você tem que avaliar para você avaliar o nível de engajamento da sua equipe, ok? E aí, lembra que eu falei para vocês que existe uma diferença entre estar satisfeito e estar engajado ou ser engajado? Gente, estar satisfeito não é o mesmo que estar engajado. Por quê? Porque obrigatoriamente estar satisfeito não é o mesmo que ter profundo envolvimento com a instituição onde você trabalha. Por isso que existe uma diferença, porque normalmente o nível de energia empregado por quem é engajado é muito maior do que o nível de energia de quem está satisfeito. Mas existe um termômetro inquestionável. Colaboradores satisfeitos falam de problemas, reclamam. Engajados falam de como solucionar os problemas. Então, aí na sua equipe, quando surge um problema com um aluno, por exemplo, o seu instrutor, ele mais reclama do aluno, das condições da empresa, dos processos, ou ele mais fala de como vocês podem fazer para resolver? Ele traz sugestão de como resolver. Quando acontece alguma situação na sua autoescola, sei lá, o ar-condicionado estragou, as pessoas mais reclamam ou mais buscam formas de solucionar esse problema? Então, uma maneira de você mensurar também se a sua equipe está satisfeita ou engajada é o nível de reclamação. Ah, Matias, então eu não posso reclamar? Pode. Mas quem é engajado é o mesmo que alguém que é apaixonado. E quem é apaixonado não vê problemas. Não que o problema não exista. Exemplo. Eu já devo ter falado isso aqui, mas eu vou falar de novo se eu tiver falado. Quem escutou, escuta de novo. Quem não escutou, vai escutar pela primeira vez. Cara, se você pegar a sua filha, por exemplo, imagine você ter uma filha lá, sei lá, adolescente, começando a namorar. E a sua filha aparece na sua casa com um cara cheio de tatuagem, cheio de brinco e com uma tornozeleira no pé. E aí você chega para sua filha e fala: filha do céu, caramba, o que você está fazendo? Olha para esse cara, isso não tem futuro, filha. Isso não é homem para você, o papai não preparou você para isso. O papai preparou você para algo muito maior. Provavelmente você vai escutar algo do tipo: não, pai, mas ele vai mudar. Não, pai, mas o tio dele tem uma autoescola que vai arrumar ele para trabalhar lá como atendente. Ele arrumou um emprego. E, cara, e pode provavelmente a família toda falar mal do cara, que ela sempre terá um argumento para defender a pessoa que talvez nem tenha motivos para defender. Mas por quê? Porque quando a gente está apaixonado, a gente não olha para os problemas, a gente não olha para os desafios. Um homem apaixonado, por exemplo, se a namorada dele morar a 20 quilômetros, ele vai a pé. Se não tiver moto, não tiver carro, não tiver bicicleta, não tiver cavalo, ele vai a pé. Aliás, gente, comenta aqui para mim, por favor. Quem já fez essa loucura de andar 10, 15, 20 quilômetros atrás de uma mulher ou de um homem? Já teve algum caso assim? Vocês vivenciaram isso? Comenta aqui, porque sempre tem alguém. Sempre tem, gente. Um cara apaixonado, se a mulher dele acordar 10 vezes na noite e pedir para ele buscar água, ele levanta 10 vezes e busca água feliz da vida. Fácil, fácil, fácil. Ó, aqui o pessoal da Autoescola Máxima, provavelmente deve ser o Luiz Elias, ele comentou eu. Aí a Biana, é isso? Ela também comentou já. Gente, quando a gente tá apaixonado, a gente não vê defeito na pessoa. Não vê. Todo mundo tá de fora vê e a gente sempre acha que vai resolver e que a pessoa vai mudar. Inclusive, lamentavelmente, às vezes até por isso tem algumas mulheres que casou com um cara que bate nelas depois, o cara é alcoólatra, nunca parou de beber. Por quê? Por acreditar verdadeiramente que essa pessoa iria mudar. Então, o que eu quero dizer para você com isso? O problema está lá, existe, é real, mas o radar não está voltado para o problema. Então, gente, o que acontece é o seguinte: quando nós estamos engajados, quando a sua equipe está engajada, ela não fica reclamando do ar-condicionado que não funciona, o sistema que travou, o cliente que é chato, o instrutor que é isso, o instrutor que é aquilo outro, e o governo é aquilo, o governo é aquilo outro, o Detran é isso, o Detran é aquilo outro, o examinador é isso, o examinador é aquilo outro. Quando você vê o povo reclamando demais,
o nível de engajamento está baixo. É como se você, um namorado que só reclama, não está apaixonado por você. Uma namorada que só reclama não está apaixonada. Porque quando está apaixonado, a gente é resiliente. A gente aguenta a pancada, entendeu? Fez sentido, pessoal? Deixa eu ver aqui, né? Ó, o pessoal da Chemin. O meu avô vinha de outra cidade ver minha avó. Tudo lindo de terno e a cavalo. Olha isso, gente. Que doido. Gente, eu já andei. Quando eu tinha 16 anos, eu andei uns 15 quilômetros a cavalo para ver uma menina. Olha isso, que eu morava na fazenda desse jeito. Ó, aí o pessoal da Barão falou que é verdade. A Edna falou que ela é uma mulher sortuda. Por que você é uma mulher sortuda, Edna? Conta pra nós aí, quero entender. O Rafael comentou, sou eu melhor. Ô, Rafael, meu querido, obrigado. O Fábio comentou assim, eu sou apaixonado até hoje. Levanto todas as vezes para pegar água até hoje. Que legal, Fábio, parabéns. E a mulher, a esposa do Fábio, a Fernanda, é linda, uma linda esposa. Muito bom, parabéns, tá? Uma pessoa apaixonada faz tudo com empenho e com engajamento. É exatamente isso, Alessandro. É exatamente isso. O pessoal da autoescola de mim falou, meu marido não voltou para Cascavel. Veio te ver e ficou, foi isso, o Vilma? Então, gente, é muito importante você começar a avaliar isso, tá? O nível de reclamação da sua equipe mensura o nível de engajamento que eles têm em relação ao seu negócio. Então, se a sua equipe está reclamando muito, é necessário você tomar uma medida urgente, rápida. Porque provavelmente tem alguma coisa errada, tá bom? Ok? Legal, show. A Edna também falou aqui, né, que ela foi sortuda porque até hoje o esposo dela levanta todos os dias quantas vezes for necessário. Que legal, show de bola. Muito bom. E a Vilma disse que foi isso, o namorado veio de Cascavel, nunca mais voltou. Não precisou andar tanto a cavalo nem tanto a pé, né? Legal, show. Gente, mais uma coisa. Lembra que eu comentei com vocês no começo da nossa conversa? Que de acordo com a pesquisa do Instituto Gallup, menos de 30% dos profissionais na América Latina estão engajados e que o Brasil perde cerca de 154 bilhões de dólares por falta de engajamento. No dia que eu li essa matéria, a primeira pergunta que eu fiz, não sei se foi a mesma que vocês fizeram, foi: puta que pariu, mas o que acontece que nós não estamos engajados ou então que essas pessoas não estão engajadas? E aí, gente, a resposta foi bem diferente do que eu pensava. Por quê? Primeira coisa que veio na minha cabeça foi: o salário é uma bosta. Primeira coisa. Eu não sei se na sua cabeça também passou algo parecido. Só que não tem muito a ver com salário. E essa é uma parte muito importante. Eu gostaria que você imaginasse o seguinte. Se você ficar à vontade, feche seus olhos. E eu gostaria que você imaginasse duas estradas. Imagina você uma estrada linda, reta, com muitas árvores em volta, verde, paisagem, flores e tudo mais. Conseguiu imaginar essa estrada, esse caminho? Agora eu gostaria que você imaginasse um outro caminho, uma estrada toda tortuosa, cheia de buraco, sol quente do caramba, sem sombra e até mesmo com uma cara de que vai chover, pouquíssima vegetação, muito feia. Se você tivesse que fazer uma caminhada, por qual desses dois caminhos você gostaria de ir? Provavelmente você falou o primeiro caminho. A estrada bonita, verde e tudo mais. Olha o que acontece, gente. A pesquisa revelou o seguinte, ó. No Brasil, 70% das empresas, das pessoas que participaram da pesquisa não souberam responder para onde a empresa está indo. 70% das pessoas que estão na empresa não sabem para onde a empresa está indo. Ou seja, de cada 10 pessoas, 7 não sabem responder qual era o objetivo da empresa e para onde a empresa estava indo.
essa falta de clareza de propósito, essa falta de clareza de objetivo é que faz com que 70% das pessoas não estejam engajadas. Porque na cabeça dessas pessoas, por não ter clareza, não conseguir pintar um quadro colorido, bonito, elas não conseguem ver esse caminho lindo, bonito que eu acabei de desenhar para vocês. E automaticamente elas veem um caminho escuro, tortuoso, que não sabe para onde vai, com sol muito quente, cheio de elevações, de buraco e que não dá ânimo em ninguém em caminhar, muito pelo contrário, insegurança. Então, olha só, a falta de clareza de objetivo é o principal fator para que as pessoas não estejam engajadas. Então, uma coisa que você precisa perguntar é, tá claro, primeiro, para você, para onde você está indo e para onde você está levando a sua autoescola? Aonde você quer chegar? Segundo, tá claro para as pessoas, para cada uma delas individualmente e coletivamente? Se eu chegasse na sua autoescola hoje e perguntasse qual é o faturamento que a sua autoescola quer para esse ano, elas saberiam. Quantas matrículas a sua autoescola quer vender esse ano? Elas saberiam. Quantas vidas vocês vão transformar esse ano? Elas saberiam disso. Está claro para elas? Quantas ligações você tem que fazer por dia? Quantas vendas você tem que fazer por dia, por mês? Está claro para as pessoas? Se você não souber disso, provavelmente, se a sua equipe não souber responder isso, provavelmente ela vai entrar nessa... Esqueci a palavra que eu queria usar aqui, gente. Estatística. Vai fazer parte dessa estatística de 70% não saber para onde a sua autoescola está indo. Então é muito importante você parar e pensar sobre isso. Então, gente, tem uma parte muito importante que eu coloquei aqui para vocês, que eu trouxe o macro. Mas será que é só isso que faz com que o time não fique engajado? Claro que não. Tem um monte de outras coisas, e que, né, eu trouxe a clareza aqui de objetivos, porque a pesquisa trouxe isso como um ponto mais relevante, porque 70% das pessoas não sabem, e é por causa disso 70% não estão engajadas. Mas olha só, eu trouxe aqui alguns pontos que podem levar o seu time não estar engajado. É claro que vocês vão avaliar e ver se faz sentido para você. E à medida que eu for falando, o que eu gostaria que você fizesse? Quais desses pontos está acontecendo aí na sua autoescola? Você está cometendo um erro desses aqui? Primeiro, gente, falta de clareza de papéis e objetivos. Foi o que eu acabei de falar. Muitos funcionários não entendem o impacto deles no resultado do negócio. Uma vez, eu fiz um trabalho com uma imobiliária, e aí eu tive uma reunião com a equipe, e em um dado momento da reunião, uma moça falou bem assim: Matias, para os vendedores é fácil. Por quê? Porque eles ganham por comissão, eles batem meta, eles têm salário bom, e eu que sou do administrativo, e que o meu salário nunca tem variável, não tem nada, eu só ganho aquele mesmo salário. E sabe o que é pior? Porque eles vão lá, vende, fácil vender, fácil assim, entre aspas. Eles vendem, só que daí depois eu fico 60 meses cobrando do cliente, gerando boleto todo mês e cobrando. Eu faço a venda do vendedor acontecer de verdade e eu não ganho nada por isso. Eu coloco o dinheiro de verdade, porque o vendedor vendeu para o cliente, ele assinou o contrato, não significa que vai entrar dinheiro para a empresa. E eu que fico atrás e ligo, vou atrás, faço tudo. No final, eu não tenho nada. E aí, primeira pergunta que eu fiz: quem que é a sua gestora? Fulana. A próxima pergunta que eu fiz foi: Fulana, você já levou ela para poder conhecer um canteiro de obra? Não. Ela já foi alguma vez entregar uma chave para o morador? Não. Então, na próxima vez, eu quero que você pegue ela. Quando a empresa comprar um terreno que está só o mato, leva ela lá e fala assim: aqui nós vamos montar esse condomínio. Mostra a maquete para ela e fala: vamos montar esse condomínio. Que ela vai olhar para aquele mato e vai falar assim: nunca que vai ter um negócio desse aí nesse mato horroroso. Depois que você desmatar tudo, leva ela de novo e mostra o mato no chão. Depois que começar toda a construção, leva ela. Terminou a construção, finalizou, vai entregar o apartamento, ao invés de o corretor, peça para ela ir entregar a chave para o morador.
para ela sentir aquela sensação e a energia que é você entregar a chave na mão de um casal, que é a primeira casa deles. Cara, não tem nada, dinheiro no mundo que paga isso. É indescritível a sensação e o sentimento. Para que isso, gente? Para que ela comece a entender que o trabalho dela é muito mais do que ligar e cobrar e gerar boleto. Por que ela via só isso? Porque é o que ela fazia entre quatro paredes. Eu tenho que sentar e ficar nessa merda aqui ligando e cobrando. Ela nunca viu a transformação, o sorriso, as lágrimas de alguém recebendo um imóvel. E quando ela vê isso, ela vai entender que o trabalho dela tem um resultado muito maior do que só gerar boleto e cobrança, que transforma a vida das pessoas. Tem muito atendente de autoescola que nunca foi acompanhar um exame prático, que nunca abraçou um aluno porque não tinha o pai e a mãe para abraçar, e a única pessoa que tinha lá para abraçar ela naquele momento de euforia era a atendente, que chorou junto com o cara como se fosse a mãe e o pai. Então, gente, é muito importante que as pessoas tenham essa clareza de objetivo e que entendam que o papel dela, por mais simplista que seja do ponto de vista dela, é crucial para a transformação no trânsito que vocês causam aí na autoescola de vocês. Porque senão as pessoas não vão entender. Aqui eu falo para a minha equipe constantemente, a gente não é uma assessoria de marketing, a gente não é uma assessoria de vendas. A gente transforma a vida das pessoas. A gente muda as vidas das pessoas. Eu vou me emocionar, mas vou falar sobre isso. Uma vez eu lembro que o David da Autoescola Kairos disse para mim assim, eu acho que ele deve estar aqui ainda, não sei se ele está. Ele disse, Matias, cara, você mudou a vida da minha família, você transformou a vida da minha família. Cara, isso não tem preço. Eu nunca me emocionei assim por causa do dinheiro que caiu no meu Pix. Nunca. Porque o dinheiro que cai no Pix não me faz sentir essa emoção que eu sinto quando um cliente meu diz, cara, você transformou a minha vida e a vida da minha família. A sua equipe entende e sente essa emoção? É muito importante. Deixa eu voltar aqui para ver os comentários que vocês foram mandando aqui, parecem tanta coisa. Espera aí. O Alessandro, grande Matias, muito insights para melhorias no engajamento dos CFCs e, é claro, toda a equipe. Aprendo muito, meu grande amigo. Ô, meu amigo, brigadão, fico feliz, tá? De verdade, é um privilégio poder contribuir. Gabriela, quanto mais assisto você, Matias, mais tenho a certeza de que tenho que melhorar muito como líder. Ainda bem que agora eu tenho a Zoe para me ajudar. Obrigada. E aí, gente? É isso aqui que o dinheiro não paga. E é isso aqui que a sua equipe precisa sentir. Porque senão, gente, vai ser um negócio chato, porque só é um trabalho. Nós, humanos, temos um desejo inato, que nasceu com a gente, de ser útil, de sentir que de alguma maneira nossa vida tem propósito. E daqui a pouco eu vou falar sobre isso. A sua equipe sente isso? Que dentro da sua autoescola existe uma missão, um propósito de transformar a vida, de salvar vidas. Cara, você tem que falar disso toda reunião que você fizer com a sua equipe. Quando você contratar alguém, você tem que falar com a pessoa que, antes de mais nada, ela está vindo para poder transformar o mundo em um lugar melhor, transformar a vida das pessoas, salvar vidas. Se você conversa com um bombeiro, cara, o cara fala do peito cheio, porque tem um significado. Se você conversa com um médico, com um enfermeiro, tem um significado. Cara, mas o papel de vocês, com todo respeito aos médicos e enfermeiros, é mais importante do que o papel do médico e enfermeiro. Porque se vocês não fazem o papel bem feito, aí o médico e o enfermeiro tem muito trabalho para fazer. E se vocês fazem um trabalho com senso de propósito, com certeza o médico e o enfermeiro vai ter menos trabalho lá do outro lado. Entende? Obrigado, a Vilma, disse, você é maravilhoso. Sua equipe é maravilhosa. Obrigado, querida, de verdade mesmo, tá? O Emerson, você pontuou bem sobre o engajamento da equipe. Que a equipe entenda o processo como um todo. O maior problema nas empresas, seja qual for o segmento, são as ilhas que brigam entre si. Exatamente. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Acaba não tendo essa visão sistêmica. E não é só visão sistêmica, essa conexão sistêmica. Gente, eu fiz um evento
para 164 vendedores de uma empresa no segmento de alimentos. E aí, lembra do filme Avatar? E aí eu coloquei um trecho do filme Avatar, vocês lembram que tem quando eles vão lá falar que é Eywa, que é aquela deusa, que eles se conectam todos e ficam dançando, que fala dessa conexão. Eu trouxe exatamente aquela cena do filme para falar exatamente sobre isso. O mal das ilhas que formam dentro das empresas e que não entende a conexão tem entre cada departamento. E isso dificulta muito. Muito bom. Maravilhoso. Obrigado, tá? Show de bola. Bom, tem muito comentário aqui do Emerson que são muito importantes. Inclusive, pessoal, deixa eu até aproveitar. O Emerson estará comigo na próxima terça-feira, dia 14, para uma live. O Emerson é um especialista em gestão financeira, trabalha com muitas autoescolas e ele vem exatamente para poder falar sobre essa questão da gestão financeira. E eu tenho certeza absoluta que vai agregar muito para vocês. Porque às vezes as autoescolas estão muito preocupadas só vender mais. Cara, você tem que vender mais, você tem que ter uma boa gestão de custo, você tem que ter uma boa gestão financeira. E o Emerson vai falar sobre isso, eu tenho certeza que vai agregar bastante. Ok? Pessoal, outra coisa que pode levar o time a não estar engajado. Gestão ineficiente. O que significa isso? Ausência de feedback, ausência de reconhecimento, liderança que não inspira. Gente, o que acontece é o seguinte, a ausência de feedback é um problema. Primeiro que revela um grande problema de comunicação. Como é que as pessoas vão ter clareza de objetivo e de papéis se não há feedback para dizer se ela está no caminho certo, se ela precisa fazer ajuste? Não faz sentido nenhum. Se não há reconhecimento, essa mentalidade de ela ganha para fazer isso, não faz mais do que obrigação, ela já tem um salário fixo para isso. Cara, isso é uma doença que se instala na mente de qualquer empresário. Tem empresário que não concorda comigo e foda-se. Mas eu não concordo com esse modelo de trabalho. Sabe por quê, gente? Porque se você disser para mim que o papel da sua esposa é parir, lavar vasilha, lavar roupa e cuidar da casa, e você ainda não tem que agradecer ela por isso, não tem que elogiar e não tem que apoiar porque esse é o papel dela, eu sou um tipo de homem que não concordo com isso. Se você disser para mim que o papel do seu esposo é só trabalhar e prover recursos físicos e espirituais e emocionais para você e você não tem que agradecer ele por nada disso e nem reconhecer e nem apoiá-lo, eu também não vou concordar com isso. Cara, o relacionamento se torna muito mais leve quando o esposo tem a capacidade de dizer: amor, obrigado por ter preparado a refeição para mim mesmo depois de um dia tão exausto. Obrigado por ter preparado a refeição para mim mesmo depois de ter cuidado dos nossos filhos, me ajudado na autoescola, ainda chegar em casa e fazer refeição para mim. Então, meu amigo, a sua empresa começa na sua casa. Eu acredito muito nisso. A Bíblia ela diz o seguinte: se o cara não consegue presidir a própria família, não serve para ser pastor da ovelha de Deus. Então, meu amigo, se você não consegue elogiar as pessoas, reconhecer as pessoas que estão dedicando a vida delas, o tempo delas e a energia delas de ajudar você a fazer o negócio seu crescer, meu amigo, seria melhor você morrer. Porque, me desculpa eu falar isso, mas você é um estorvo para a humanidade. E talvez, por causa disso, é que tem muitas empresas falindo, muitas pessoas frustradas, abaladas. Eu vejo o tempo todo nos grupos que eu participo aqui de autoescolas, gente falando: eu larguei de ser instrutor, estou em outro segmento agora, estou trabalhando como caminhoneiro. Não, eu fui para o Uber porque não sou reconhecido. É a profissão mais desvalorizada do planeta. Já vi um monte, você já deve ter visto um monte disso. E, cara, eu fico ali ouvindo aqui e falo: será que as pessoas não veem? Aí eu vejo um monte de gestor de autoescola, e respeito, mas eu vejo, tentando convencer a pessoa de que ela não é reconhecida e valorizada porque ela não se compromete. Gente, a vida é um jogo de dar e receber. Primeiro eu dou para depois querer receber. Deus, antes de fazer qualquer coisa, Ele criou todo o universo, deu tudo primeiro para depois querer receber. Um pai ou a mãe, quando estão grávidos, primeiro eles compram berço, arrumam tudo para o filho para depois um dia poder receber alguma coisa de volta. Você quando quer colher pamonha, por exemplo, estou falando que nós estamos fazendo pamonha aqui, minha família está fazendo pamonha. Primeiro você vai lá,
prepara o terreno, planta o milho, limpa do milho, cuida dele, tira todas as ervas daninhas, joga adubo, cuida dele para depois você colher. E você está querendo que a sua equipe dê a alma para você sem você dar nada em troca. É claro, gente, que o contrário também é verdadeiro, tá? A equipe também não pode querer só receber se ela primeiro não dá. Se o patrão doa e a equipe doa, cara, é o casamento perfeito. E é o que eu tenho tentado fazer aqui com a minha equipe todo dia e diria que eu estou sendo muito bem sucedido. De ajudar a minha equipe a entender que eu estou disposto a doar o que for, até a minha vida por eles, mas eu tenho a expectativa de que eles façam o mesmo. Então, quando eu dou, a minha equipe entende, reconhece, se sente valorizada, honrada e doa da mesma forma. Então, é muito importante você entender isso. Ah, não, Matias, esse modelo não funciona. Então, me fala um modelo de ingratidão, de falta de reconhecimento que funciona. Eu não conheço. Se você conhecer alguma empresa que prosperou assim, você me fala, porque eu ainda não conheço. De verdade, não conheço. Ok? Então, gente, toma cuidado com isso. Terceiro, ambiente de trabalho desmotivador. Clima pesado, conflitos mal resolvidos, falta de comunicação. Tudo isso pode desmotivar a sua equipe. Pode diminuir o engajamento da sua equipe. Quarto, já falei ali em cima, mas falta de propósito. Gente, se a equipe sua trabalhar só por obrigação e não enxergar significado no que fazem, não vão permanecer por muito tempo. Olha só para vocês verem uma noção. Se você pegar a geração antigas, anteriores, o que vai acontecer? Você vai perceber que uma pessoa arrumava um emprego e provavelmente ela passou a vida inteira no mesmo emprego. No máximo 2 empregos. Sabe o que as pesquisas mostram agora? Eu estudo muito sobre essa questão de comportamento humano, porque tem a empresa de Impulso RH, que é uma empresa de recrutamento e seleção. E aí, gente, o que acontece? Essa nova geração, de acordo com as pesquisas, até os 28 anos de idade, terão passados por 28 empregos. E sabe qual que é a principal busca? Significado. Não é dinheiro. Porque quer trabalhar em algo que tenha significado, que faça sentido. Então é muito importante você investir nessa questão do propósito. Quinto, salários baixos ou atraso no pagamento. Isso também diminui o engajamento da equipe. Gente, se você paga mal as pessoas, gente, acredite o seguinte, gente, remuneração inadequada desmotiva qualquer ser humano, por melhor que seja. Não tem condição. Qualquer profissional que não é remunerado adequadamente, ele vai se sentir desmotivado. Simples assim. Ele pode até não pedir conta, porque às vezes não conseguiu algo melhor ainda, mas ele também não vai entregar para você tudo o que ele poderia entregar, porque vai diminuir a performance dele. Ok? E aí, pessoal, tá fazendo sentido para vocês? Comenta aqui para mim, por gentileza. o Emerson, e aliás, Emerson, acredite, tá, meu amigo? Eu tenho essa mesma percepção em relação a você, tá? Isso pra mim é um prazer e ao mesmo tempo uma honra encontrar alguém de outra área que não quer medir forças entre as ilhas. Eu, de verdade, não tenho essa necessidade, esse fetiche, como diz. E sim somar forças. O Matias é fantástico e conversamos a mesma língua. Obrigado, meu amigo, de verdade. Somos 2 bocudos, né? Eu até imagino a nossa live de terça-feira. Vai ser incrível, eu tenho certeza disso. Obrigado, tá? E aí, teve o Rafael até comentou, né? Muitos não sabem valorizar os esforços das outras pessoas. Gente, parece que tem gente que tem alergia de elogiar, de reconhecer, de agradecer. Eu tive uma reunião com a minha equipe agora, no começo do ano. Eu vou compartilhar aqui com vocês, pessoal, porque eu acho legal falar disso. Eu tive uma reunião com a minha equipe, porque foi uma reunião para poder alinhar toda a expectativa do ano, estratégia e tudo mais. E eu fui para uma reunião com uma outra visão, eu saí e fui chorando da reunião. Porque o que eu mais ouvi da minha equipe foi, Matias, cara, trabalhar com você é incrível. Porque quando a gente está fazendo aquilo que é a nossa obrigação, ainda assim você nos parabeniza e nos agradece. Eu ouvi isso de quase todos, tá, gente? Eu não estou falando isso para parecer para vocês que eu sou melhor. Não, não sou.
Eu tenho esforçado todos os dias, eu estou nessa caminhada há 20 anos. E há 20 anos, gente, eu me esforço em ser melhor todos os dias e mais humano todos os dias. E tem funcionado muito bem. Quando eu digo ser humano, gente, não significa que não tem metas claras, não tem indicadores que eu não vou cobrar e não vou acompanhar e vou dar feedback para as pessoas, não vou adverti-las quando necessário. Aliás, as pessoas sentem prazer em receber feedback de você quando elas te admiram, tá? Nós amamos receber feedback, sugestões, conselhos de pessoas que nós admiramos. Tá fazendo sentido, né? Legal, ótimo, que bacana, galera, fico muito feliz. Agora nós vamos falar quais são as consequências de um time não engajado. Então nós falamos o que pode levar, e é muito importante você avaliar, né? Eu falei de 5 coisas: a falta de clareza nos papéis, gestão ineficiente, ambiente de trabalho desmotivador, falta de propósito e baixos salários ou atraso nos salários. Então para um pouquinho, pensa se você está cometendo algum desses erros aí, e pense em medidas para resolver o mais rápido possível, para que você não, então, interfira aí no engajamento da sua equipe. Quais são as consequências? Primeiro, gente, queda na qualidade do atendimento. Gente, um cara infeliz, desmotivado e até emburrado, com certeza esse cara não vai empenhar em atender, esforçar em atender o seu cliente com qualidade. Jamais. Dá uma olhada para as meninas do Detran. Ali, gente, com todo respeito, são tudo infelizes. Por quê? Porque fala, vamos fazer um concurso e eu vou ter a famosa estabilidade. Só que elas não pensaram que elas iam trabalhar numa coisa que talvez elas não gostassem pro resto da vida. Aí passou no concurso, descobriu que estava numa área que não tinha a ver com ela, não tinha aptidão, não tinha perfil para aquilo, mas eu tenho que ficar por causa da famosa estabilidade e é o que eu sei fazer. Então, normalmente, que você chega lá, você olha para a cara das atendentes e vê uma cara de bosta nelas. Por quê? Porque elas estão infelizes, frustradas. Automaticamente, a gente vai ter engajamento e vai se esforçar para atender você bem? Não. Aí, para poder poupá-las do nosso xingamento, criou até uma lei agora que se você desacatar elas no ambiente de trabalho, você ainda vai preso. É uma maneira de poupar elas e manter elas naquela inércia delas ali. E não é só elas, tá, gente? Estou falando do Detran aqui porque vocês têm contato com eles direto. Mas quase todos os órgãos públicos são assim. Porque as pessoas são frustradas, estão numa área que elas não têm muita aptidão, elas não gostam, e automaticamente o que acontece? Atende mal as pessoas. Você olha para cá, 10 vezes está com cara de infeliz. Então, meu amigo, se a sua equipe não está motivada, se a sua equipe está mal, o atendimento vai ser uma bosta. Simples assim. Baixa conversão de matrículas, gente. Sabe por quê? Se o vendedor da sua autoescola está desmotivado, não está engajado, automaticamente o poder de persuasão dele e o foco dele fraco. Gente, eu publiquei o meu primeiro livro em 2014 e publiquei um segundo livro em 2018. Algumas pessoas sabem disso, outras não, mas em 2020, com a pandemia, 2020 para 2021 para 2022, meu maior negócio faliu. Eu entrei no estado de bad, que a gente fala, na bad, uma espécie de uma depressão que eu fiquei, tipo, stand-by. Gente, eu não conseguia escrever nada, eu não conseguia pensar em nada. Eu tentei, falei, vou aproveitar as férias para eu poder, nessas férias que eu digo da pandemia, né, para eu poder escrever. Como? Eu estava mal emocionalmente, desmotivado, arrasado. Cara, como é que você vai ter insights para escrever? Não tem. Então não tem como você esperar que a sua equipe vai estar motivada, com foco. Vocês estão infelizes. Não vai, ok? Alta rotatividade de instrutores. É muito comum ouvir de autoescola, mas não para instrutor aqui. Não fica, esse povo não tem comprometimento. E eu penso, tô sabendo. Gente, se você casou 10 vezes, tipo assim, o Fábio Júnior, casou 10 vezes, nunca deu certo, e diz que as mulheres não prestam? Ah, meu amigo, eu ouso afirmar que provavelmente quem não presta é ele. Então, meu amigo, se você está contratando gente e ninguém fica, tem alguma coisa errada na sua empresa, na gestão, na sua gestão. Não é com os cabas que estão vindo. Porque 5 instrutores, ninguém ficou. Todo mundo não tem compromisso?
É um alerta para você. Gente, não estou dizendo para você que pode ser uma verdade absoluta. Mas tem que ser um indicativo para você de que tem alguma coisa errada na gestão. Por que as pessoas não ficam? Então, gente, instrutores insatisfeitos pedem demissão. E isso prejudica a continuidade do serviço. Às vezes o aluno está lá fazendo 3, 4 aulas com o cara, já gosta do cara, já pegou conexão com o cara, de repente o cara pediu conta. Aí vai trocar o instrutor, até o aluno se conectar de novo, aí já perdeu performance, tudo de novo. Até você achar um outro instrutor. Às vezes você, como dono, tem que largar tudo, correr para dar aula no lugar do instrutor, porque não tem instrutor. Então, são impactos muito grandes. Depois, falta de produtividade. Gente, sabe por quê? Uma equipe engajada, feliz, eles são mais ágeis, se dedicam mais, entregam mais rápido. Uma equipe que não está engajada, que não está feliz, eles são mais lentos, demoram mais a concluir. Então isso impacta, né, geral, tudo. E depois, reputação negativa. Sabe por quê, gente? O instrutor infeliz atende mal o cara, é grosseiro com o cara, é impaciente com o cara. Um atendente que não está feliz, que não está satisfeito, que não está engajado, atende mal o cliente, aí sabe o que faz? Vai lá no seu Facebook, xinga você tudo, vai lá no Reclame Aqui, vai lá no seu Google, dá nota 0 lá para você. Isso tudo afeta a sua reputação. Por exemplo, já vi centenas de autoescolas assim, ó. Centenas não, né, gente? Mas dezenas de autoescolas escritas assim, ó, no Google. Péssimo atendimento. Aquele cara não deveria estar no atendimento, é grosso. Aquele instrutor não tem paciência, não deveria ser instrutor. Instrutor tem que saber lidar com gente. Instrutor tem que ter paciência. Lá no seu Google. Meu amigo, imagina eu querendo fazer matrícula sua autoescola, vou lá no Google, pesquiso sua autoescola. Aí entro lá, tá 2,5 a nota. Entro nos comentários, o povo falando que o seu atendimento é péssimo, que é grosseiro, que o instrutor é grosseiro. Já foi, credibilidade pro saco. Então toma muito cuidado com isso. É claro, gente, mas Matias, todo mundo tem salvação? Não, nem todo mundo tem salvação. Bem prático. Sabe por quê? Existe uma psicóloga americana, PhD de Yale, chamada Amy Zeniuski. Essa psicóloga, ela começou a estudar o comportamento das pessoas dentro das organizações e ela chegou à conclusão nesse estudo dela que dentro das organizações tem 3 classes de trabalhadores. E aí é bom você entender isso aqui para você avaliar onde é que está a sua equipe. A primeira classe é a classe que busca um emprego. Sabe aquelas pessoas que não estão buscando um trabalho? Estão buscando um emprego? Que elas não querem trabalhar? Ela faz o mínimo necessário só para fingir que trabalha, para poder no final do mês ela ganhar o dinheirinho dela e pagar as continhas delas e pronto, acabou. Ela até não dá muito trabalho, ela chega no horário, sai no horário. Não tem iniciativa, não participa de nada, não sugere nada. Ela faz o mínimo necessário para garantir que ela não vai ser mandada embora. Gente, se você tem esse tipo de gente dentro da sua empresa, manda embora, porque provavelmente não há nada que você possa fazer para engajar essa pessoa, a não ser que você tente mudar ela para outra classe. Porque nessa classe aí, ela não vai durar muito. A segunda classe é a classe que busca uma carreira. Esses profissionais são um pouco diferentes dos primeiros. Eles são mais comprometidos. Se for para ficar até tarde, eles até ficam. Eles são mais dedicados, eles são mais participativos. Mas tudo o que eles fazem é pensando no umbigo deles. É o meio para atingir um fim. Quando ele é legalzinho com um, ele está dando com a mão direita pensando em tirar com a esquerda. Porque tudo o que ele faz é pensando no umbigo dele. Sabe aquele cara egoísta? Que tudo o que ele faz tem sempre uma segunda intenção. Até quando ele é bom por uma segunda intenção. Querem ser promovido, querem crescer, sempre tem uma razão. Esse é o segundo tipo. E ela fala o terceiro tipo são os que trabalham por um propósito, por uma missão. Essas pessoas, elas não olham só para o financeiro. Essas pessoas buscam um sentido, um significado. E por essa razão, o nível de entrega dessas pessoas é muito maior. Por exemplo, hoje eu tive a oportunidade de falar com o Fernando e com a Nayana, da Autoescola Novo Progresso, da cidade de Novo Progresso, no Rio de Janeiro. Eu estou falando isso aqui porque foi muito legal a nossa conversa. Se você estiver por aqui, dá um alô para mim aqui.
Eu comecei a conversar com eles, e eles foi contar a história deles e tudo mais, como começou a autoescola deles, os desafios e tudo mais. Cara, é visível a paixão que eles têm por autoescola. Gente, acredite, de todas as autoescolas que a gente atende aqui, e que eu já atendi, de todos os donos de autoescola que eu conversei, eu nunca tinha conversado com 2 donos de autoescolas tão apaixonados por essa ideia de ensinar, de transformar. Nunca tinha visto. Eu fiquei encantado com eles. Eu falei, cara, eu quero muito que a gente feche uma parceria, porque vai ser um privilégio poder trabalhar com vocês. Então, gente, é muito legal isso. Por quê? Porque são pessoas que trabalham por um propósito, por uma missão. Então eles têm uma conexão muito maior com aquilo que eles fazem. A conexão, eu não estou trabalhando só por um emprego, porque eu quero o salário. Eu não estou trabalhando só por uma carreira, porque eu quero ser promovido. Eu estou trabalhando porque eu tenho um senso de propósito, eu tenho um senso de missão. E aí, gente, nessa mesma pesquisa, eu fui buscar a diferença entre alguém que trabalha por um propósito, por uma missão, dos outros que não. E olha só o que a pesquisa disse, que as pessoas que trabalham por um propósito, por uma missão, são mais engajadas, elas têm amor de dono. Sabe aquele cara que cuida do carro como se fosse dele? Aquele cara que cuida das cadeiras, que não risca a cadeira, que não permite alguém e que ele também não coloca um chiclete debaixo da cadeira, porque ele cuida do patrimônio da empresa? Tem esse amor de dono, que atende o cliente a qualquer horário, que está disposto a atender o cliente com carinho. Trabalho em equipe. As pessoas que trabalham por um propósito, por uma missão, elas sabem lidar com as diversidades. Por quê? Porque elas estão focadas na missão dela e não no defeito dos outros. É simples assim. Se você for pegar pessoas como Madre Teresa de Calcutá, sei lá, o Papa João Paulo II, me ajuda aí, gente, esqueci o nome dele aqui agora, aquele espírita lá, foi bem famoso, que faleceu. Eu esqueci o nome dele. Me ajuda aí a lembrar o nome dele. Se você olhar para essas pessoas, eram pessoas que lidavam com todo mundo, que trabalhavam com todo mundo, e que lidavam inclusive com pessoas de religiões completamente diferentes das dela, com muita facilidade, com muita segurança. Por quê? Porque essas pessoas não estão voltadas para o defeito das outras, para a falha das outras, estão focadas para a missão que elas têm que fazer em conjunto. Elas são mais felizes. Tem uma visão sistêmica muito... Chico Xavier, obrigado Eliane, Chico Xavier. Elas têm o que eles chamam aqui de assunção de responsabilidades. Eu não fico transferindo, terceirizando as minhas responsabilidades. Quando algo ruim acontece, eu me coloco à disposição para resolver, eu assumo. Se eu errei, eu assumo. Se o cliente está reclamando, mas esse cliente é da fulana, o problema é do fulano. Não, é nosso cliente, esse problema é nosso, vamos resolver. Isso chama-se assunção de responsabilidade. Tem mais iniciativa, são mais satisfeitos, têm mais constância e fazem o melhor todos os dias, de acordo com essa pesquisa. E aqui, gente, então é uma forma de você parar e pensar, você trabalha por um emprego, por uma carreira ou por um propósito? Na sua equipe, a sua equipe está trabalhando por um salário, por uma carreira ou por um propósito e missão? É muito importante você parar e perceber a classe de trabalhadores que você tem e a classe de trabalhadores que você quer ter dentro. Lembrando que é seu papel como gestor, como líder, formar essas pessoas para que elas tenham esse senso de propósito e esse senso de missão, ok? E aí, gente, avançando um pouco mais, aqui diz o seguinte: significado, o novo dinheiro. E nessa pesquisa diz o seguinte: salários e benefícios básicos já não são mais o suficiente. Essa geração busca fatores intangíveis, como relacionamento, a realização de um sonho, o envolvimento e a relevância do seu trabalho para a empresa e para a sociedade. Essa geração agora, pessoal, quem fala, é uma geração descompromissada, é uma geração que precisa sentir útil, que as coisas precisam fazer sentido. Namoro não fez sentido, deslarga e troca como trocar de roupa. Casamento não fez sentido, deslarga. Empresa não fez sentido. Saiu por causa de R$50. Duvido.
Ele saiu porque provavelmente ele percebeu que lá teria o melhor clima organizacional, melhor relacionamento, seria mais reconhecido, seria mais valorizado e que lá o trabalho dele teria mais relevância para aquela empresa e para a sociedade do que ele percebia na sua empresa. E é isso que você tem que avaliar. E aí, gente, por isso que diz que o significado é o novo dinheiro. Porque essa nova geração, ela está preocupada em perceber o impacto que o trabalho delas gera para a sociedade, que de certa forma uma contribuição social. Nunca na história da humanidade as pessoas teve tanto desejo em participar de algo que faça sentido. Nunca. Nunca, nunca, nunca. Então é muito importante que você traga esse significado, esse sentido para as pessoas aí. E aí, gente, tá bom você falar, tá, Matias, então o que eu vou fazer para engajar esse time? Simples, é só você fazer o oposto daquilo que desengaja eles. Simples assim. Então, de maneira simples, primeiro, uma liderança inspiradora. O que significa isso, gente? Você, como dono de autoescola ou líder, porque às vezes o líder é o próprio dono, você precisa ser exemplo, motivar e direcionar a sua equipe. Cara, faça reuniões semanais, motive a sua equipe, apoia, incentiva. Daqui a pouco ele vai falar disso, mas faça isso. Depois, reconhecimento e valorização. Cara, celebre pequenas e grandes conquistas da sua equipe. Sempre. Desculpe-me. Ainda que você acha que a pessoa fez o que deveria ser feito, que ela ganha para fazer isso, cara, comece a elogiar e reconhecer mesmo nas pequenas coisas. A gente tem a mania de ficar esperando grandes coisas para poder comemorar. Por exemplo, se você chega para alguém e fala, e aí fulano, tudo bem? Como é que tá a sua vida e as novidades? Cara, sem nenhuma novidade. Como assim? Não existe nenhuma novidade, gente. Porque se não tem nenhuma novidade, então você está vivendo no loop. Na verdade tem novidade, só que a gente fica esperando uma novidade cabeluda para dizer que é novidade. Tipo, caiu um meteoro no quintal da minha casa. Nossa, grande novidade. Aí eu tenho porque caiu um meteoro. E às vezes as coisinhas pequenas a gente não considera como importante porque são pequenas. Então diz que não tem novidade porque não teve nada tão relevante como eu gostaria. Então, isso é um problema, porque às vezes eu fico esperando, só vou comemorar com a minha equipe quando eu vender 50 habilitações. Pô, mas se você percebeu que no mês passado você vendeu 15, nesse mês vendeu 16, é motivo para comemorar, cara. Cresceu uma matrícula. E às vezes não tem isso, não reconhece, não valoriza, não elogia. Clareza de propósito, nós já falamos disso. Cada funcionário deve entender com clareza o papel dele aí dentro da sua autoescola e como o papel dele, por menor que seja, contribui com o sucesso do seu negócio. Quarto, treinamento e desenvolvimento contínuo. Cara, treine as suas atendentes, treine os seus instrutores, treine os seus vendedores. Tem dono de autoescola que fica esperando a iniciativa do instrutor para poder fazer algum curso. Gente, não fica nessa expectativa não. De verdade, não fique. Seja você o fomentador. Eu trabalho igual maluco, mas eu sou o cara que mais compartilha conteúdo no nosso grupo. Tudo que eu vejo de bacana, diferente, eu estou sempre compartilhando. Sempre. E eu não tenho aquela coisa de, eu não vou compartilhar isso porque é de um concorrente. Eu não tenho isso não, gente. O conteúdo é bom? Desculpa a expressão, pode ser o diabo que fez. É bom, eu estou compartilhando com a minha equipe. Eu não fico nessa coisa de, eu não gosto do fulano, então não vou compartilhar. Fez sentido o conteúdo? Eu acho que vai agregar? Eu estou compartilhando. Simples assim. Então eu sou o maior fomentador de conhecimento. Então, por exemplo, saiu recentemente algumas informações de mudança que teria no Instagram. Que provavelmente a minha equipe já sabe muito antes de mim. Porque eles são muito mais antenados nisso do que eu. Quando eu vi, a primeira coisa que eu fiz foi mandar. Por exemplo, o Rafael, que é um novo colaborador nosso aqui, que é o designer gráfico, antes dele estar de fato na equipe, ele participou do processo seletivo, foi aprovado, mas ficou para começar agora no dia 2 de janeiro. Antes dele fazer parte efetivamente da nossa equipe, eu vi um conteúdo super legal. Eu já compartilhei com ele lá no perfil dele no Instagram. Eu vou compartilhar porque é bacana, porque quando ele vier para minha equipe, eu gostaria que ele já tivesse essa informação. Então, gente, é muito importante você ser o fomentador e não ficar esperando que a sua equipe vá correr atrás e buscar sozinha. Claro que pode ter iniciativa, pode, claro que pode. Mas você tem seu incentivador. Depois, metas claras e alcançáveis. Gente, metas é muito importante porque nos direciona, nos dá clareza. E se você não sabe como fazer meta, não desespera. Se você assistir
A última live de 2024, foi a última live que teve antes dessa agora, eu fiz uma live falando sobre como um ano em um dia, como você planejar o seu ano. E lá eu falo, por exemplo, do método SMART, para você definir metas. Então dá uma olhada lá se você não assistiu, tá aqui no Instagram, mas também tá lá no nosso canal no YouTube para você poder assistir. Avançar aqui, pessoal, que nosso tempo já estourou muito, mas o conteúdo é grande, mas eu vou entregar tudo já que estou falando. Um passo a passo para você poder engajar o seu time aí. Primeiro, faça um diagnóstico inicial. Como assim? Senta com a sua equipe, entenda quais são as dores delas, o que incomoda, o que elas estão insatisfeitas, e aí entenda quais são as expectativas delas. Isso é muito importante. Primeira coisa que você vai fazer é isso. Depois, estabeleça propósito claro. Cara, crie missão, visão e valores para a sua autoescola. Eu vou ver se eu consigo fazer uma aula depois, falando sobre como você criar missão, visão e valores. Aí eu tenho uma ferramenta bem legal, que já ajudei várias empresas a fazer isso, para você poder usar aí. Crie missão, visão e valores. E aí crie, gente, cargos e salários. Descritivo de cargo, função de cada um, papel de cada um, o que você espera de cada um. Faça isso. Terceiro, capacite o seu time. Treine, treine, treine. De verdade. Ah, o instrutor tem 20 anos como instrutor. Precisa de treinamento? Não, precisa. Tem um monte de atualização, treinamento sobre comunicação, inteligência emocional, um monte de coisa, gente. Tem um monte de coisa. Quarto, alinhe metas e indicadores. Esse é um passo muito importante para a sua equipe, gente. Quando ela sentar a bunda na cadeira, saber, eu tenho que fazer isso. Se eu quero envolver minha equipe, tem que estar claro para elas o que eu espero delas. Crie um plano de incentivos. Vou até corrigir essa palavra aqui que está inventivos. Crie um plano de incentivos, pessoal. O que significa isso? Como é que você incentiva a sua equipe? Tem algum plano para você incentivar? Por exemplo, tem algum tipo de bonificação? Folga extra, por exemplo, para o instrutor que mais aprovou, que mais deu aula, por exemplo, naquela semana? Tem isso? Tem, sei lá, folga extra para o vendedor que mais vendeu no mês, por exemplo? Tem algum tipo de prêmio? Aí quando fala em prêmio, o cara está pensando em coisas caras. Cara, não precisa de coisas caras. Tem um monte de coisas simples que você pode fazer. Para você pensar sobre isso. Ah, mas o que eu tenho de simples? Cara, você pode criar um troféuzinho e dar o troféu para a pessoa. Você pode fazer uma moldura e postar nas suas redes sociais. Você pode dar um jantar numa churrascaria, algo do tipo, com a esposa dele, ou com o esposo dele, ou com acompanhantes. Se não tiver acompanhante, vai sozinho mesmo. Tem um monte de coisa. Ah, não, mas é muito caro, é R$100 um jantar no restaurante. Para de dar a porra do desconto pro cliente, venda no valor cheio e pega os R$100 que você ia dar desconto pro cliente e paga um almoço pro cara que vai vender na sua autoescola. É bem simples. Entendeu? Então tem que ser esperto. Por exemplo, eu já trabalhei numa empresa, prestei consultoria para uma empresa. O que eles faziam? Eles iam lá na CVC, que eu prestei consultoria para a CVC durante 10 anos. Eles iam lá na CVC, parcelava uma viagem em 10 parcelas, 12 parcelas, ia pagando aquela parcela, às vezes dependendo da viagem você vai pagar 200 por mês. Ia pagando aquela viagem, chegava no fim do mês, o funcionário que mais destacou no ano ganhava o voucher da viagem, presente de viagem. Pô, o cara pagou R$200 por mês, não é nada isso. No final do ano, deu a viagem pro cara. Olha que legal, gente. Então, tem um monte de coisa que você pode fazer e que às vezes você não para poder pensar em fazer isso aí. Depois, promova reuniões semanais. Gente, primeiro, para alinhar a estratégia. Segundo, ouvir feedback, dar feedback, motivar a sua equipe. Faça isso. Sétimo, invista na comunicação interna. Como assim, gente? Falta de comunicação, falta de transparência gera insatisfação, insegurança, medo. Então, gente, senta com a sua equipe, seja honesto, seja transparente, fala dos desafios, fala das conquistas, compartilha com eles, elogia, agradece por ter compartilhado, por ter conquistado. Isso é muito importante, ok? E aí, como é que você vai fazer para definir um plano de incentivo? Porque tem um monte de gente que me pergunta isso. Então eu separei uma parte aqui bem rápida para poder mostrar para vocês. Para instrutores, por exemplo, cara, você pode fazer bonificação por desempenho. Como assim? Você pode pegar o instrutor e criar, por exemplo, com base de aprovação em prático e teórico, tem instrutor prático e teórico,
E aí você vai criar a quantidade de alunos, por exemplo, que for aprovado. Ó, se você for aprovado tantos por cento, 70%, acima de 70% você ganha uma bonificação. Menos do que isso você não ganha. Você pode fazer isso, por exemplo. Então, você pode pensar nisso. Você pode criar metas para eles também, porque dá para criar meta, por exemplo. Tem gente que começa o processo e desiste no meio do processo. Cria uma meta, por exemplo, de alunos que começam o processo e vai até o final. Tantos por cento, outra quantidade de alunos X, você ganha uma bonificação. Menos do que isso, desistiu tantos por cento, você não ganha bonificação. Para quê? Para o instrutor atender com mais proximidade, com mais carinho, com mais atenção, para esse aluno não desistir do processo. Automaticamente é melhor para você e o instrutor também ganha. Então você pode pensar, você pode criar prazo estabelecido, olha, no trimestre, no semestre, no ano, você pode fazer isso aí. Folgas extras ou flexibilidade. Isso é muito importante. O instrutor trabalha pra cacete. Tem instrutor que às vezes entra às 6 horas da manhã e para 10 da noite. Tô exagerando, né? Mas tem casos assim também. Então, gente, poxa, pega um cara desse, tem um dia da semana que é mais tranquilo, tá com menos aulas. Pô, fulano, cara, você foi fantástico essa semana, você trabalhou pra caramba, por essa razão tô te dando uma folga extra. E nessa semana, tal dia é um dia tranquilo. Fica bom pra você nesse dia? É claro, tem que tomar cuidado, gente, porque às vezes o cara fala, nossa, eu quero no sábado, eu quero a sexta. E talvez não seja um bom dia para você liberar o cara. Então seja estratégico ali, conversar com ele e alinhar para que não gere um impacto a ausência dele. E aí, isso é muito legal, tá, pessoal? Para um pouquinho para você pensar nisso. Ainda para o instrutor, reconhecimento público. Gente, tem muita gente que fica super feliz. Aliás, quando a gente estuda sobre as necessidades humanas, entre as 3 necessidades humanas está a necessidade de ser reconhecido. Diz que existem 3 necessidades: ser ouvido na essência, reconhecido e ter o direito de errar. Essas 3 necessidades são universais, que todo ser humano tem. Gente, elogiar, reconhecimento público. Coloca lá um quadro, funcionário do ano, um instrutor do mês, um instrutor do semestre, um instrutor do ano. Faz uma imagem, manda o marketing fazer uma imagem linda, maravilhosa, e postar lá nas redes sociais, elogia ele, tá lá que todo mundo vê, os alunos comentarem, super legal. Entende? Então você pode fazer isso aí, ok? Depois, premiações especiais. Gente, tem um monte de coisa legal que você pode fazer. Ingresso pro cinema. Ó, em julho agora, acho que é 10 de julho, vai lançar o Superman. A maioria das pessoas gosta do Superman, até os velhos. Então, é uma boa ideia você dar um filme pro cara, entendeu? Dar uma cesta de café da manhã, um vale compra, um jantar, entendeu? Você pode fazer isso aí. Por exemplo, vou pegar lá, teve 3 instrutores que destacou. Pô, dá um jantar para os 3 instrutores, entendeu? Faz uma coisinha legal. Você pode trabalhar com um prêmio anual. Por exemplo, o instrutor que mais dá aula no ano vai ganhar um prêmio. Sei lá, uma viagem curta, talvez no final de semana. Gente, tem viagens extremamente baratas, dependendo do... Tem lugares, tem a diária, é R$70 o day use, R$80 o day use. Pelo amor de Deus, manda o cara para lá com a mulher dele, você vai pagar R$140, o cara vai para lá, vai ficar no tobogã, na piscina, brincar lá no pebolim, sei lá. São coisas que você pode fazer. Desenvolvimento pessoal, o 5º. Cara, um livro de presente. Compra um livro, se tem um livro bacana sobre inteligência emocional, por exemplo, um livro sobre comunicação, como fazer amigos e influenciar pessoas, é um livro maravilhoso do Dale Carnegie. Presentei o cara. Sei lá, um workshop, tem um monte de workshop baratinho, gente, baratinho. Às vezes tem workshop aqui de R$47, R$27 na internet. Compra um curso daquele, uma palestra daquela, dá para o seu instrutor lá um curso daquele, que são formas dele se sentir reconhecido, ok? Para o atendente e vendedor, trazer algumas sugestões aqui para vocês também, para atendente e vendedores. Primeiro, gente, a primeira de todas, comissão. Tem autoescola que turra e não pagar comissão para vendedor. Aliás, gente, um vendedor que se preza nem vai ficar na sua autoescola sem receber comissão, tá? Acredite nisso. Não fica. Se ficar é porque é ruim. Porque vendedor bom não fica. Então, cara, coloca a comissão, cria meta diária, semanal, mensal, cria bônus financeiro, sei lá, para quem atingir essa meta, para quem superar a meta. Quem é nosso cliente que sabe, eu sempre faço uma sugestão de metas para você trabalhar com metas escalonadas e tudo mais. Cara, cria um ranking de desenvolvimento mensal.
Você pode até criar um campeonato interno. Por exemplo, se você tem autoescola, tem 6, 10 vendedores. Pô, divida a equipe em, sei lá, um time de 2, A e B. Time azul, time vermelho, águia e tubarão. Inventa os nomes aí, gente. Usa a criatividade. Pega os times e aí cria a meta. Quem atingir a meta ganha. O time, o grupo, olha, você tem uma meta e esse time tem que vender tanto. E o time tal tem que vender tanto. Quem atingir a meta primeiro ganha. Ou então quem ultrapassar a meta ganha. Sei lá. Cria. É muito legal essas coisas aí, tá bom? Aí você pode trabalhar com bônus, você pode trabalhar com brindes também. Gente, tem um monte de coisa. Uma caneta personalizada com o nome dele. Um Cop Stanley, que eu tenho a fé que esse Cop Stanley, com o nome do vendedor, já é uma coisa legal. E fica feliz, vai ficar feliz. Tem um monte de coisa que você pode fazer que o cara vai ficar feliz. Tem uns memes na internet que falam, ai, pelo seu resultado, tô te dando um bombom. Gente, tem vendedor que vai ficar feliz em ganhar um bombom, porque nunca ganhou nenhum bombom na vida. Entendeu? Então pode fazer isso. Crie programa de incentivo, isso é muito legal, gente. E aí, por exemplo, sempre que você fizer isso, você vai trabalhar com metas de quantidade no atendimento. Por exemplo, você pode criar uma pesquisa de satisfação e aí você vai colocar lá, por exemplo, de 0 a 10, o cliente vai avaliar o atendimento lá daquele atendente ou daquele vendedor. E aí no final do semestre, no final do mês, você estabelece, claro, a linha como é que vai funcionar antes. Por exemplo, todo atendente que manter a média 9 em atendimento vai ganhar um brinde, um bônus. Quem ficar com menos está fora, não ganhou. Por exemplo, trabalhei durante muito tempo na Vivo. Lá tinha isso, por exemplo, quando você liga no call center, você vai ver que no final fala, dá uma nota, né? Você dá uma notinha no final lá, 5, plenamente satisfeito, enfim, 3, dependendo da hora ali, vai pedir para você aquela nota. Na Vivo, todas aquelas notas valiam, contava. Por quê? Porque no final de tudo, na avaliação de desempenho, ele tinha que fazer uma pontuação e ele era remunerado ou deixava de ser remunerado de acordo com essa remuneração. Então é muito importante isso. Aí sabe o que acontece? Vou até aproveitar aqui o gancho da Ana Luísa, que falou, uma competição saudável é legal. É exatamente. Aí sabe o que eu escuto aqui? Não, Matias, eu adorei o seu método, mas eu não vou criar esse negócio de meta individual aqui na minha autoescola, não, porque senão eu vou criar uma rivalidade entre as meninas, e elas são tão legais, então eu vou deixar a meta coletiva. O que significa meta coletiva? Uma desgraçada trabalha até morrer, e vende, e no final a outra que não fez nada ganha a mesma coisa. E aí você como gestor não tem como avaliar o desempenho individual. Gente, você como gestor tem que ver o individual e o coletivo. Por isso que eu tenho meta individual e coletiva, até para eu poder perceber a performance de cada um. E quando você sabe fazer isso aí, você consegue sim criar uma competição extremamente saudável dentro da sua empresa, sem virar uma guerra de ódio. Se fosse as empresas estavam tudo lascadas, que é o David, é socialismo. É exatamente isso, gente. Não funciona. De verdade, não gosto disso. E tem um monte de autoescola que são meus clientes que falam isso. Não, Matias, mas esse negócio de... Não, eu gostei das metas, achei legal, mas eu não vou colocar meta individual, não vou criar uma rivalidade. Eu quero ver meus vendedores se matando mesmo, gente. De verdade, eu quero ver assim, eu quero ver quem vende mais e vamos pra cima, eu vou vender mais, e aqui no nosso grupo é assim, quem vende grita no grupo. Eu quero ouvir 50 gritos no grupo do dia. Simples assim, entendeu? Porque aqui que a gente vê, a gente dá um berreiro no grupo ali que quem tá perto acha até que a gente é doido. Entendeu? E depois, gente, trabalha, né, essa parte de programa incentivo que eu falei para vocês, que é muito importante. E aí, para vendedor também, pode trabalhar com reconhecimento verbal, reconhecimento público também, que é legal, divulgar nas redes sociais e tudo mais. Premiação não financeiras também serve para vendedores, como cursos, livros, cinema, pizza, rodízio de pizza para todo mundo, também serve, entendeu? Uma experiência de lazer, talvez, sei lá, mandou o cara para o Pesca Pague, se você entendeu que ele gosta de pescar. Pesca Pague baratinho, tem Pesca Pague, você paga R$50 para poder ficar lá pescando o dia inteiro e desestressando. Ok? Ranking de vendas também para vendedores, assim você pode criar ranking lá para os instrutores, você pode criar ranking para os seus vendedores também. Por exemplo, claro, depende, né? Às vezes você tem um vendedor só, mas se você tiver mais de um vendedor, você pode criar ranking, premiar o primeiro, segundo, terceiro lugar, enfim. Isso é muito importante, você fazer isso aí, tá? Brinde, folgas extras, um monte de coisa você pode fazer, um monte de coisa. Aliás, gente, esse tempo, eu criei um conteúdo, nem sei se já foi postado,
falando sobre 10 formas de você reconhecer sua equipe sem gastar nada. Tem um monte de forma de você fazer isso, pelo amor de Deus, um monte de forma. E aí depois, programa de reconhecimento constante. Gente, isso aqui, você pode criar o prêmio vendedor do mês. Cria um prêmio vendedor do mês, você pode dar um troféu simbólico. Gente, você pode fazer queria lembrar o nome, gente, certificado. Certificamos que fulano de tal foi o vendedor do mês, ganhou o prêmio vendedor do mês por ter batido a meta, assim, assim. Faz um certificado bonitinho, manda imprimir na gráfica, bonitinho, colorido. Nada de imprimir um negócio preto e branco, gente, papelzinho A4, não. Faz um negócio bem bonitinho e entrega pro cara. Vai ficar feliz pra caramba. Nós adoramos essas coisas, gente. Então você pode fazer isso aí, entendeu? Algo simbólico assim, que não precisa você gastar tanto. Beleza? E por último aqui agora, gente, um plano de incentivo geral, para todo mundo, que você pode incluir desde vendedor, atendente e instrutor. Primeiro, programa de indicação. Eu acho super legal, super válido. Quem é nosso cliente aqui sabe que a gente tem aquela pesquisa de satisfação ali, e que o cunho dela primário é conseguir, na verdade, indicação. Cara, cria uma recompensa, por exemplo, para aquele vendedor, ou atendente, ou instrutor que indicar mais alunos que fechar, é claro, né, gente? Só indicar, passar uma lista para você, vai expor, não fechar, não adianta. Então, aquele cara que indicar mais clientes qualificados para vocês, melhor. Aí você vai ali e coloca, ok? Uma outra coisa também, gente, coloca também para indicar outros colaboradores. Por quê? Porque às vezes tem autoescola que tem dificuldade de encontrar instrutores, mas os instrutores, tem sempre um amigo que é instrutor. Pô, pede essas pessoas para indicar. Se você indicar um bom profissional para nós, que seja um instrutor, um vendedor, um atendente, nós contratarmos ele, a gente também te dá uma bonificação. Porque se tem a sua equipe trabalhando a seu favor, ok? Aniversário e datas comemorativas. Gente, é super legal. Tem gente que não tem nenhum papelzinho lá com a data das pessoas, não faz uma imagenzinha com a data do aniversário. Pô, faz uma imagenzinha, posta no grupo, elogia. Reúne a pessoa, para um pouquinho, gente, compra um cento de salgado, que é baratinho, reúne todo mundo, compra uma coquinha, canta parabéns, o cara já vai ficar feliz. Entendeu? Se você quiser, sei lá, no dia do aniversário, dá uma folga. Tem empresas que no dia do aniversário o funcionário ganha uma folga. Entendeu? Se o aniversário do cara foi no domingo, na primeira segunda dá a folga para ele poder se sentir valorizado, porque cara, no domingo ele não trabalhou. Você paga uma pizza pro cara, um cinema, sei lá, pensa em alguma coisa aí que dá pra você fazer no aniversário do cara. Uma outra coisa muito legal, caixinha de reconhecimento. Eu amo, já implantei isso em muitas mentorias que eu fiz, de caixinha de reconhecimento. Que é o quê? Você vai lá, cria uma caixinha como se fosse uma urna de votar, onde as pessoas, cada colaborador, vai lá colocar a sugestão de um nome que ele acredita que deveria ser reconhecido por alguma atitude legal, por um resultado que o cara teve. E aí as pessoas vão colocar lá dentro daquela caixinha os nomes no decorrer do mês ou do trimestre, vai fazer como você quiser. Aí no final você vai lá tirar e a pessoa que teve mais votos ganha. Aí você pode pensar em algum prêmio simbólico, como eu falei para você, sortear alguma coisa, ou um certificado, um troféuzinho, sei lá. Aí você vai pensar em alguma coisa. É muito legal, primeiro, que você incentiva a equipe a olhar para o outro e reconhecer e valorizar o resultado do outro, o desempenho do outro. E segundo, que é uma forma de você estar reconhecendo. Então é muito legal você fazer isso aí, beleza? E aí, ou então, por último, você pode criar o dia do reconhecimento. Cria um dia do reconhecimento, estabelece um dia mensal, tipo a última sexta-feira do mês, o último sábado do mês, o último sábado do trimestre, sei lá, o último dia do trimestre, o dia útil, né? Nesse dia vai ser um dia que nós vamos reunir todo mundo e vai ser o dia do reconhecimento. Então nesse dia nós vamos fazer um café da manhã, vamos reunir todo mundo, desculpe-me. E nesse dia a gente vai falar de como foi o desempenho de todo mundo, quem performou melhor e quem serão as pessoas que serão reconhecidas por ter performado melhor. Aí você vai lá e faz isso aí. É super legal, ok? Então, gente, ideias não faltam para você reconhecer, valorizar e honrar as pessoas que trabalham com você. Para finalizar o nosso bate-papo de hoje, eu coloquei aqui uma atividade que eu acho muito legal que você pode fazer aí. Eu vou mandar lá no grupo VIP, então se você não está no grupo VIP, corre para lá para você poder usar isso aqui. A atividade ela tem
4 etapas. A primeira atividade, na verdade é uma atividade só, tá? Mas eu chamo de, porque ela vai separada por etapa. Primeira etapa dela é, você vai trabalhar com 2 perguntas. Primeira pergunta é, o que me aproxima dessa equipe? Ou o que te aproxima dessa equipe? Vai reunir sua equipe, vai alinhar com ele, vai pedir para eles poderem responder isso. Por exemplo, fulano, o que te aproxima dessa equipe? Ele vai lá e vai responder. O que te aproxima? Ah, sei lá, eu gosto do clima, eu gosto da energia, eu gosto da forma que me trata e tudo mais, papapá. Enfim, a pessoa vai colocar ali. O que te afasta dessa equipe? Ah, fofoca, mentira, sei lá, falta de reconhecimento. A pessoa vai colocar o que afasta. Lembra, gente, aqui não é para você fazer uma caça às bruxas, tá? É até para você perceber o nível que está essa pessoa, qual que é a percepção que ela tem da equipe e pontos de melhoria para você como gestor corrigir. A segunda atividade, o segundo conjunto de perguntas, também são 2 perguntas. Primeira pergunta é, que competências eu possuo que eu posso oferecer? Então, que competência você tem, que habilidade você tem que você pode oferecer para os colegas? Ah, eu sou bom com Excel, eu sou bom de comunicação, eu sou bom de vendas, sei lá. O que você tem de bom que você pode oferecer? Segunda pergunta, que competências a equipe tem que você gostaria que tivesse à sua disposição quando você precisar? Daí o cara vai colocar que competências eu tenho, né, que a equipe tem, que eu gostaria que tivesse à minha disposição. Ó, fulano é bom com vendas, o fulano é bom com Excel, o fulano é isso, o fulano é aquilo outro, fulano... Para você, primeiro, para a pessoa colocar aquilo que ela tem de bom e de forte à disposição dos outros, até para ver se ela percebe isso nela, e também para ver se ela reconhece e valoriza as potencialidades dos outros e também colocar isso, né, que tivesse à disposição delas. A terceira parte da atividade também são 2 perguntas, que diz o seguinte, olha, eu me sinto valorizado e reconhecido nesse grupo, né, nessa empresa, quando? Que momentos você se sente honrado, respeitado e valorizado aqui? O que normalmente acontece aqui que faz você se sentir honrado, respeitado e valorizado? A outra pergunta é o contrário disso. Eu não me sinto valorizado e reconhecido nesse grupo ou nessa autoescola quando? Que momentos ou situação se houve que você não sentiu valorizado e reconhecido? Para quê, gente? Para você perceber momentos que podem estar fazendo com que essa pessoa fique desmotivada. E por último, gente, é a parte que eu mais gosto, que diz o seguinte, transforme o que você faz aqui, ou no seu departamento, ou na sua área, em uma missão. Se você fosse pegar o que você faz em uma missão, o que seria? Olha, a minha missão é, sei lá, formar o maior número de condutor consciente e transformar o mundo em um lugar melhor. Pronto. A minha missão é transformar as pessoas e ajudar as pessoas a realizar o sonho através de uma venda feita com qualidade, com respeito e com humanidade. Pronto. A pessoa vai pegar aquilo que ela faz e vai transformar isso numa missão. Beleza? É uma atividade super legal, muito bacana, que dá para você ter um monte de informação e percepção da sua equipe. E aí, gente, você pode sentar em grupo, aquilo que dá para tratar em grupo e tratar. Por exemplo, se trouxe a fofoca, por exemplo, eu me afasto da equipe por causa da fofoca, eu me sinto desvalorizado quando alguém fica fofocando sobre mim. É um problema generalizado? Trata disso coletivamente. Foi pontuado isso, não precisa falar quem pontuou. Foi pontuado, várias pessoas pontuaram, e aí você, né, quer trabalhar essa questão da fofoca. Questões que você entende que dá para trabalhar individualmente, que é questões individuais, por exemplo, chama a pessoa individualmente e trabalha com isso. Por exemplo, foi apontada uma situação que você sabe claramente quem está fazendo aquilo. Chama a pessoa e fala com a pessoa que tem várias pontuações em relação àquele comportamento. Lembrando, num feedback você conta o pecado, mas nunca conta o pecador. Conta o pecado, mas não conta o santo. Beleza? Simples assim. E para fechar a nossa fala de hoje aqui, eu trouxe uma frase que eu adorei. Preparei exclusivamente para essa live de vocês, que diz o seguinte, olha, gente, haja como se o que você faz fizesse diferença, porque realmente faz. William James. Então ele diz, olha, haja como se aquilo que você faz fosse muito importante.
e que fizesse total diferença aí na sua autoescola, porque realmente faz, ok? Bom, pessoal, agora eu quero ouvir vocês. Eu vi que teve um monte de comentários e aí eu falei, ou eu fico lendo ou eu entrego o conteúdo. Mas eu vou dar uma olhada aqui. WCR Queira, quem que é? Se puder falar seu nome. Sempre passando conteúdo útil, de qualidade, parabéns, obrigado, valeu muito. O Emerson, ele compartilhou com vocês um conteúdo aqui, tá, pessoal? Dá uma olhada depois aí. Ele até colocou aqui, né, gente? Metas para instrutores. No nosso caso, desenvolvemos indicadores de acompanhamento que não somente índice de aprovação, pois esse índice foge da nossa gestão, pois é do Detran e existe uma métrica. Perfeito. Ótimo. Tem vários outros índices que você pode colocar, inclusive de satisfação de cliente, de atendimento, de aulas, né, na semana, quantidade de aulas no mês, quantidade de pessoas aprovadas e um monte de coisa, né? Lembrando que não é só a aprovação, como ele falou aqui, né? E aí ele compartilhou aqui com vocês um conteúdo para vocês aqui, um artigo aqui para vocês acompanhar. Então dá uma olhada no link aí que ele mandou, tá? Aí a Ana Luísa falou o seguinte: vou querer um dia de reconhecimento, viu, Luiz? Ó, Luiz, a Ana Luísa já quer um dia de reconhecimento. O Luiz falou, beleza. Já arrumei problema para a cabeça do Luiz aqui. Siga bem, o senhor Eliezer. Fala, senhor Eliezer. Muito bom, Matias. É muito boas as ideias e informações. Vai ficar disponível lá? Vai, senhor Luiz. Eu deixo ela disponível. Senhor Eliezer, desculpe-me. Eu deixo ela salva aqui. Mando o link também lá no grupo VIP e eu mando todo esse conteúdo em PDF lá. Caso vocês queiram imprimir, encadernar, como tem alguns donos de autoescola faz, o senhor é um dos que faz isso, né? Clevânia Rocha. Que riqueza de live. Gratidão por transmitir tanto conhecimento transformador. Ô, Clevânia, eu acho que é a primeira vez que eu te vejo por aqui, né? Eu não estou lembrado de você, me perdoa. Mas obrigado, fico muito feliz que tenha feito sentido para você. O Fábio, né, falou que acredita nessa frase, né, que diz que haja como se o que você faz fizesse a diferença, porque realmente faz. Show! Parabéns, Matias, excelente lives. O Alessandro, obrigado. Pessoal da Cheminha, obrigado, Matias, sempre nos incentivando, valeu demais. Muito bom. Ó, acho que o link aí não abriu, dá uma olhada aí, tá? No link aí que você mandou, porque o pessoal tá comentando que não abriu o link. Se for o caso, chame ele lá, pega o perfil dele aí, chame ele lá no direct que ele manda para vocês. Ou se você quiser me mandar também no WhatsApp, o Emerson, eu disponibilizo lá no grupo VIP, tá? Obrigado, muito produtiva a live. E eu e o Ronaldo agradecemos. A Márcia lá da Autoescola Teixeira Soares, obrigado, foi um prazer. O Luiz, obrigado pelos insights valiosos e ricos em conteúdo, maravilhoso. O pessoal da Barão falou que aprendeu muito com a live. Isso, pode mandar para mim lá, o Emerson, que eu mando no grupo VIP, sim, com o maior prazer, tá? Eliane, excelente lives. Show, maravilhoso. Por muitas vezes tem muitas ideias, mas não coloca em prática. E ver você falando sobre as ideias que eu já pensei. Legal, Luiz, bacana, cara. Vai lá, aproveita 2025 tá começando. A gente sempre tem aquela expectativa de ano novo, vida nova. Fazer diferente, né? Então vai pra cima e faz isso aí, tá? Fernando, muito bom. O Fernando tá aqui, pô. O Fernando é Nayana da Autoescola Bom Sucesso, assistimos, foi perfeito. Obrigado, meu cara. Até comentei sobre vocês. Não sei nem se você ouviu a parte que eu falei sobre vocês. Obrigado, tá? De verdade. Até amanhã, Edna. Até amanhã, Edna. Boa noite pra você. Bora arrebentar de vender. Cada live um aprendizado incrível. Que bacana. Eu fico muito feliz, Gabriela. Obrigado mesmo. Verlúcia, é isso? Parabéns pelo conteúdo. Fez muito sentido tudo que eu disse. Obrigado, querida. Show de bola. Galera, então, para quem é nosso cliente, lembrando que amanhã, 9 horas da manhã, é dia da nossa mentoria de vendas.
A gente tem uma mentoria semanal de vendas toda semana aqui para os nossos clientes, para treinar os vendedores das autoescolas. E para quem não é cliente, fica o incentivo de tornar o nosso cliente, conhecer a nossa metodologia, entrar em contato com a gente, fazer um diagnóstico, conhecer e ver se faz sentido para você. Se fizer, vai ser um privilégio trabalhar contigo. Na próxima terça-feira, eu estarei com o Emerson, como eu falei para vocês, para poder falar sobre gestão financeira. Gente, é uma parte extremamente importante e muitas autoescolas pecam nessa questão da gestão financeira que impacta todos os setores da empresa. Então, se organiza para poder assistir. Vou trazer um especialista, ele que será, né, o cara da vez. Eu só serei um mero anfitrião aqui, porque ele é a estrela que vai trazer um monte de conhecimento. Eu tenho certeza que vai agregar muito para vocês, beleza? Olha, que Deus abençoe a semana de vocês, que seja uma semana extraordinária. Não desenvolva aquela crença de que janeiro não é um mês bom, porque o povo está de férias, o povo gastou muito dinheiro no carnaval, no ano novo. Não coloque isso na cabeça, não. Mês de fevereiro é um mês bom, sim. De janeiro, desculpa. Dá para vender muito. Então, arrocha o bet aí. Vamos para cima e vamos fazer desse mês um mês incrível, tá bom? Beijo para vocês, uma semana extraordinária e até a próxima. Tchau, tchau.